Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Estamos aqui no plenário Fausto Martello, onde daqui a pouquinho acontece uma sessão ordinária e também uma sessão extraordinária. Na pauta da sessão ordinária, 134 itens no grande expediente e 7 projetos na ordem do dia. Entre os destaques está a segunda votação do programa de passe livre à internet do estudante, que concede acesso gratuito à internet para os estudantes da rede municipal. Logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias para votação em segundo turno de um projeto de emenda à lei orgânica e um projeto de resolução que permitem a reeleição de qualquer membro da mesa diretora por uma única vez. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bem, boa tarde a todos. A número legal, iniciamos os trabalhos da 13ª sessão ordinária. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos para o pequeno expediente. Então, com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, vereadoras, vereadores. Eu quero fazer uma saudação especial, presidente, ao professor Marcelo Rosa Santos, que está aqui, a sua jornalista Cristiane Pape e o Leonardo Campos, que é um filmmaker da ONG. Eu recebi uma premiação, uma menção honrosa da ONG, e eles nos apresentaram um projeto muito importante que eu mostro nesse momento, que se chama o projeto Cadeira Vazia. E esse projeto está dentro, faz parte de um programa Ser Mulher, que vai atender ao eixo de sensibilização, mobilização social, com o objetivo de alertar a comunidade acadêmica para um grave problema que afeta a sociedade, o feminicídio. Eu fiquei muito sensibilizada, porque essa cadeira poderia estar sendo ocupada por uma mulher que foi morta. Assim como aqui nessa casa, também poderia uma cadeira estar sendo vazia, simbolizando o feminicídio que, de uma forma violenta, tem matado as nossas mulheres. Segundo a Rede de Observatório de Segurança, em 2004, 4 mulheres sofreram feminicídio por dia. Por dia. O total foi de 1.450 no estado de São Paulo. Essa cadeira vazia sensibiliza, e eu espero que você também se sensibilize e conscientize, através da educação, que mulher não foi feita para morrer, seja ela de qualquer forma, e principalmente por não aceitar relacionamentos violentos ou por não aceitar dizer amém à imposição do machismo predominante na nossa sociedade. É muito importante também saber, e eu gostaria, senhor presidente, que no momento adequado o senhor abrisse a palavra para o professor Marcelo. Esse programa, ele, além da cadeira vazia, que pode ser, ela vai ser circulante, ela vai circular,
vai ter um banco que também poderá circular para qualquer entidade para colocar um simbolismo do que está ocorrendo de violência no Brasil. Além disso, do Banco Vazio, ainda nesse mês da mulher, a UNG vai criar um espaço seguro. O que é o espaço seguro? É um espaço de acolhimento à mulher que sofre violência e vai ter uma comissão interdisciplinar com psicólogos, advogadas e assistentes sociais para acolher essa mulher que sofre violência. Sei também que esse projeto, ele mostra nesse cartaz, simbolizando, exatamente, obrigada, está de cabeça para baixo? Esse mundo está de cabeça para baixo mesmo, né? Matando mulher, a cadeira vazia. Algumas mulheres perdem mais do que aulas, né? Perdem vidas. Então, eu achei muito interessante, quero agradecer a menção honrosa e trazer para essa casa esse projeto que é simbólico, mas que a pessoa que para e lê fica realmente horrorizada. E São Paulo é o estado que mais mata mulher. Finalizo dizendo que o mês de março é o mês da mulher que luta por emprego, por redução de jornada de trabalho. Mas nós queremos trazer um dos problemas gravíssimos que as mulheres brasileiras sofrem, a violência contra a mulher, que culmina com o feminicídio. Termino, senhor presidente, dizendo que a Marielle é símbolo maior do feminicídio. Da violência política e do feminicídio. Se a senhora quiser deixar aí sim, se deixar aqui embaixo, como queira. Karina Soutur, tem a palavra. Não, é o Daniel. Não, desculpa. Daniel Rodrigues Alves. Tem a palavra. 5 minutos. Na sequência, Karina. Na sequência, Guto Tavares. Na sequência, delegado Mesquita. Eu peço para que os vereadores utilizem o tempo 5 minutos para os outros colegas poderem falar. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pela galeria, muito boa tarde. Venho aqui para dar uma informação, senhor presidente. A semana passada estive na posse da nova diretoria da subseção da OAB Guarulhos, levando e desejando à nova diretoria muito sucesso e que o trabalho da OAB não fique só recluso à parte jurídica, à classe jurídica, e sim a toda a população que necessita do acesso à justiça para melhor. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu venho tratar aqui sobre um assunto muito delicado e, na verdade, no período eleitoral e até antes do período eleitoral, nós levantamos essa bandeira junto com a população dos Pimentas, que é sobre o fechamento do posto de atendimento do INSS no Terminal Pimentas. Guarulhos conta com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes e nós temos apenas um local de atendimento a essas pessoas que muito contribuem, não só com o INSS, mas, enfim, com o crescimento do nosso país.
E isso fica na Rua Brasileira. Olha só, gente, é um descaso total com a população guarulhense. O morador dos Pimentas que precisa de um atendimento do INSS, passar por uma perícia, ela tem que se locomover aproximadamente 20 quilômetros de distância para chegar no seu destino e muitas vezes ter aquele seu pedido adiado, sequer analisado. E isso acontece com muita frequência aqui. Em meados de 2021 foi fechado o posto de atendimento do INSS junto com uma série de postos no Brasil todo. Naquela época, aproveitaram-se da pandemia para reduzir os números e, obviamente, para reduzir custos do INSS. Agora, imaginem só, você, o seu pai, a sua mãe, seja quem for, com uma dificuldade, debilidade para se locomover, com falta de recurso, porque está sem trabalhar há algum tempo, necessitando do atendimento da perícia do INSS, se locomover sem dinheiro, sem condições, vereador Biriba, de locomoção, chegar no seu local para ter a sua perícia e ver ela sendo adiada. A perícia e qualquer manifestação do INSS deveria durar apenas 45 dias e hoje extrapola 7, 8 meses para que seja dada uma resposta para aqueles contribuintes. E eu acredito que aqui cabe a essa Câmara cobrar sim, fazer uma frente sim ao governo federal, para que a gente possa exigir do INSS um pouquinho mais de humanização, de humanidade junto com a população guarulhense e com todas essas pessoas que ajudam no crescimento da cidade. E eu digo isso porque milito na área como advogado e eu sei e vivo de frente o descaso do governo junto a essas pessoas e a dificuldade que essas pessoas têm hoje na cidade de Guarulhos para conseguir ter aqui o seu direito acolhido. Então, é hora de cobrarmos uma resposta urgente do INSS e do governo federal para garantir que nós, guarulhenses, tenhamos um atendimento digno, acessível e humanizado. Então, gente, fica aqui a minha manifestação, não vou me estender ao tempo dado a mim aqui nesse pequeno expediente, mas eu tenho uma palavra: Guarulhos merece respeito e a nossa gente merece dignidade. Muito obrigado. Palavra a vereadora Karina Soutor. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público presente e internautas. Eu vim falar um pouquinho hoje aqui do PSD. PSD é o meu partido, na qual eu tenho muito orgulho de estar nele, né? Não, o vereador Lauri Rocha e Geleia Protetor também, que faz parte do PSD. Porque a gente está vendo bastante rumores aí na cidade. E dizer sim que eu sou candidata também à presidência do PSD, porque o PSD, contando um pouquinho da história, em 2011, quando ele foi fundado em março, pelo nosso então presidente nacional, Gilberto Kassab, da qual eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande, porque para mim o Kassab, se não o melhor, é o maior articulador que a gente tem político aqui no nosso país. 2012, Eduardo Soutur pegou o PSD aqui na cidade de Guarulhos e em uma semana ele montou o partido para que viesse a sair candidato a vereador em 2012, eleito, tanto ele quanto o Toninho da Farmácia. Então foi uma semana de muita luta, porque eu acompanhei, né? A gente morava aqui no Alta Vista, aqui pertinho da Câmara. Corremos bastante, Eduardo correu bastante para que esse partido fosse montado, porque ele acreditava no partido. Porque o partido é feito de pessoas, né? Não é de um bem comum, é de um coletivo. Então a luta foi muito grande, muitos acompanharam essa luta para se montar o PSD em 2012, e o Eduardo foi o fundador e o presidente do PSD aqui em Guarulhos. Em 2016, o nosso presidente saiu candidato a prefeito pelo PSD, no partido que Eduardo Soutur montou. Eduardo Soutur novamente saiu candidato e ganhou a eleição. Em 2018, novamente, teve uma nova eleição. O Eduardo também saiu candidato pelo PSD. Então, essa é uma história que a gente vem construindo desde 2012, né? 2020 foi uma briga de leões, onde me enfiaram no PSD também. Fomos em 10 vereadores eleitos naquele tempo que saíram candidatos. Apenas 6, né, Lauri? Foram eleitos 7. Em 2020, eu estava fazendo parte da
dessa legislatura, ganhamos a eleição. Em 2024, novamente, Karina saiu no partido, candidata pelo PSD. Graças a Deus, mais uma briga de titãs, um partido que não conseguiu ser montado com o corpo completo, mas a gente estava lá brigando e graças a Deus fomos eleitos junto com os nobres vereadores que estão comigo no PSD. Quer dizer, o PSD aqui na cidade de Guarulhos tem uma história que a gente vem construindo. O Eduardo Souto construiu desde 2012, a fundação 2011, em 2012 em Guarulhos ele veio, sempre participando. A gente nunca deixou de concorrer a uma eleição pelo PSD, tanto o Eduardo Souto ou quanto a mim, né? E junto com um grupo político que a gente construiu aí junto, porque um partido eu acho que não se faz somente por uma pessoa, por um interesse comum, a gente faz por um interesse coletivo. É por isso que o PSD foi fundado aqui. Então, eu acho que a presidência tem que ser do PSD, tem que ser sim para aquele que realmente vai trabalhar pelo partido, para quem tem merecimento, para quem tem um interesse coletivo, não um interesse só de uma pessoa. Então, eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço o Kassab, ele vai ter essa visão de que precisamos ser ouvidos, porque nós somos um grupo de vereadores eleitos. Nós somos em 5 vereadores aqui, muito bem votados, a não ser que não queira, né, participar, a não ser que queira somente um vereador, porque tanto eu quanto os outros vereadores não foram ouvidos. Então, a gente não tem nada contra a presidência, se for para o vereador Romildo, na qual eu tenho uma estima, um apreço muito grande, que eu sei que é um político sensacional, mas a gente também merece respeito, porque nós temos uma história aqui em Guarulhos pelo PSD, né? A presidência do PSD foi para o Guti, assim que ele resolveu sair candidato a prefeito. Antes disso, a presidência era do grupo político do Eduardo Souto. Então, a gente participa, sim, dessa nova nominata que vai ter. A gente quer ser ouvido, né? A gente não tem, nem eu, nem quanto os outros vereadores, não temos nada contra aquele que for escolhido. Mas aquele que for escolhido tem que ter uma conversa. A gente precisa participar, a gente precisa ter ouvido, precisa ser ouvido, a gente precisa se manifestar, porque existe um estatuto. E esse estatuto precisa ser seguido. Não é isso, vereador Lauri? Então, o que a gente quer é respeito, comunicação e trabalhar para o bem comum. Porque assim como o vereador Romildo diz que ele quer montar esse partido para que ele prospere, mas quem está o apoiando agora é aquele que não nos ajudou na chapa, porque a chapa não foi construída, a gente sabe disso. Eu tenho um agradecimento, eu tenho uma gratidão pelo prefeito Guti muito grande, mas a gente sabe que o PSD não foi montado a chapa. Tanto é que o Romildo, hoje, teve mais de 8.000 votos, né? É um vereador, vamos dizer assim, e é suplente. Quer dizer, a gente não teve um corpo, a gente não teve uma dedicação que deveria ser pela história que o PSD tem na nossa cidade. Então, a gente vai estar aqui para ouvir, para participar e para nos colocar à disposição também. A Karina, o Eduardo e o nosso grupo político e também os nossos vereadores, para que a gente participe também da nominata do PSD aqui na cidade de Guarulhos. Obrigada, presidente. Com a palavra ao vereador Guto Tavares. 5 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, muito boa tarde à população de Guarulhos que acompanha essa sessão pelos meios de comunicação, TV Câmara, os colegas jornalistas aqui presentes e ao povo que está aqui nas galerias. Eu volto a essa tribuna para repercutir novamente um assunto do qual nós falamos na sessão anterior, que é em relação ao poupa-tempo, para a gente fazer uma reflexão aqui se é poupa-tempo ou se é perde-tempo. Na sessão anterior eu vim aqui e relatei o que aconteceu, que no dia 14 de março a gente foi lá, não tinha sistema, eu e dezenas, centenas de pessoas não puderam realizar o seu serviço. E disse que é muito ruim porque você vai lá para fazer um serviço do poupa-tempo, por exemplo, no caso tirar a segunda via de um RG, e aí não tem o sistema, você fica sem atendimento e tem que pagar o estacionamento, que não é barato, R$17 tive que pagar lá. Eu, particularmente, faço a minha parte, paguei, mas eu fico pensando no trabalhador e na trabalhadora que não tem o dinheiro para pagar o estacionamento, ou então que se sacrifica, pede uma saída no trabalho para ir até o poupa-tempo, ou então falta num compromisso, ou então toma um Uber, ou então um transporte coletivo, um ônibus, chega lá, não é atendido, e o pior, o reagendamento para depois de 15 dias. E eu trouxe esse assunto aqui para minha surpresa, o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito civil para investigar um desmantelamento, segundo a denúncia proposital do atendimento no poupa-tempo. Para que, Janete Pietá? Para privatizar o poupa-tempo. É isso mesmo. Então, o que eu trouxe aqui na semana passada é uma reflexão empírica de quem foi ali para ser atendido e não tinha sistema. Mas, segundo aqui uma denúncia encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi acatada e transformou-se num inquérito civil, inclusive essa denúncia encaminhada pelo Fernando Capês, uma figura política aí bem conhecida no Estado de São Paulo, que está acontecendo ali um desmonte proposital
segundo essa denúncia, o desmonte proposital para privatizar o poupa-tempo. E é algo muito sensível, porque o poupa-tempo ele cuida dos documentos pessoais de todos nós. Tem informações aqui que só o governo tem. O governo sabe todos os nossos dados, dados sigilosos, endereços, documentos pessoais. Como é que se privatiza um serviço que vai ter acesso aos dados da população mais íntimos e pessoais? Primeira reflexão, né? O banco de dados do poupa-tempo é gigantesco. Isso deve valer bilhões, não é nem milhões. Então está se investigando se o desmonte que está acontecendo no poupa-tempo é proposital para se privatizar aquele serviço, né? E aí fica aqui até uma reflexão que eu acredito que o cidadão que for até o Shopping Internacional para fazer um serviço no poupa-tempo e chega lá está sem sistema, no mínimo ele tinha que ter isenção do estacionamento. No mínimo, ele tinha que ter a prioridade para fazer o reagendamento. A pessoa que foi lá no dia 14 de março e não tinha sistema, ela conseguiu reagendar o serviço para o dia 31 de março, 16, 17 dias depois. E antes, no dia 12, também faltou o sistema. Então, está acontecendo. Isso é de propósito? Porque se for de propósito para você fazer o serviço não funcionar adequadamente, para depois usar isso como justificativa para privatizar, isso é um equívoco, é um erro e não pode acontecer. Faço apelo aqui aos deputados estaduais que nós temos aqui com base mais em Guarulhos, especialmente ao Márcio Nakashima, deputado estadual pelo PDT, também ao Jorge Wilson, deputado, inclusive da base do governador Tarcísio. Jorge Wilson, que é o xerife do consumidor. O popular, o cidadão, o munícipe, que vai lá tirar um documento, é um consumidor também do serviço público. Precisa de melhor atenção. Aliás, vamos apresentar um projeto nessa casa aqui, propondo minimamente encontrar uma saída jurídica para que o munícipe, que for até um órgão público qualquer, não interessa se é o poupa-tempo, chegou lá, não tem sistema, no mínimo ele não tem que ser cobrado de nada. Porque chega lá, tem que pagar estacionamento, ser onerado e não ser atendido, é uma falta de respeito com o munícipe, é uma falta de respeito com o consumidor, nesse caso, a gente que está consumindo serviço público. Então, denúncia aqui do Fernando Capês, né, que foi uma figura, já foi deputado, se não me engano, federal, estadual, já, enfim, teve grande atuação estadual, promotor também, me corrige aqui o vereador Daniel, o colega Daniel. Então, está feito esse alerta aqui à casa. É provável, Rafa, nós falamos aqui de um projeto, né, de repente descentralizar o poupa-tempo, né, nós vamos trabalhar isso junto, já estamos falando disso, para não atender só a região central, no Shopping Internacional, mas atender também o Pimentas, uma propositura que o Rafa já teve a ideia junto com a gente para a gente apresentar essa casa, mas fica aqui os vereadores alertados que eventualmente vamos ter que enfrentar o debate sobre o poupa-tempo aqui na cidade de Guarulhos, que na minha modesta opinião parece que tem uma vantagem de estar funcionando no Shopping Internacional, que é não pagar o aluguel, parece que tem uma vantagem nisso aí, né, para os cofres públicos. Mas vamos procurar estudar melhor o caso, se realmente for vantajoso para o município, ok, mas tem que prestar um serviço mais adequado para a população, não pode deixar de ser poupa-tempo para virar perde tempo. Obrigado, pessoal. Com a palavra, vereador delegado Mesquita. Tem a palavra, 5 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Começar primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana defendendo e representando o povo guarulhense de bem. Cumprimentar nobres vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham aqui na plateia, funcionários da Câmara e todos que nos acompanham também pela Rede Câmara. Bom, eu quero usar a tribuna hoje, a tribuna da segunda maior Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, para repercutir aqui um assunto de âmbito nacional. Acredito que é importante, sim, nós debatermos, além dos assuntos locais aqui da nossa cidade, os assuntos nacionais e até mesmo mundiais, como fizemos aqui na última sessão, pela importância e representatividade da nossa cidade e da nossa Câmara Legislativa. E eu venho aqui, nessa tribuna, repudiar, expressar a minha indignação em relação à fala do senhor ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que disse que, abre aspas, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, fecha aspas. Primeiramente, eu tenho que dizer que não tem outra maneira de dizer que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com todo respeito, ele deveria lavar a boca para falar em polícia nesse país. Porque é muito fácil falar e criticar
os nossos policiais que vivem sob condições extenuantes de trabalho, com os piores salários, com condições insalubres dia após dia, saindo de casa sem saber se vai voltar para defender a sociedade. É muito fácil falar quando se está dentro de um gabinete, vivendo dentro de uma bolha, dentro de um ar-condicionado, com uma tropa de seguranças particulares. Mas eu penso que a maior culpa, a maior responsabilidade desse tipo de absurdo não está nem no ministro Ricardo Lewandowski, que é uma pessoa respeitável enquanto jurista, tem o meu respeito, deve ter o nosso respeito, mas está nesse governo federal em colocar nessa posição alguém que não conhece absolutamente nada do dia a dia, da linha de frente, do chão de fábrica, do que é a segurança pública no Brasil, do que passa os policiais e mais, do que passa o povo brasileiro, que sai de casa todo dia pegando um ônibus às 4, 5 horas da manhã com medo de ter o seu celular, que ele ainda nem terminou de pagar, levado, e aí para vir presidente dizer que vai roubar só para tomar uma cervejinha. As mulheres que voltam para casa tarde da noite com medo de ser roubada, de ser estuprada. Isso é um desrespeito com os policiais e com a sociedade brasileira. Os policiais brasileiros de todas as instituições, exercem um trabalho hercúleo nesse país, mesmo diante de todas as dificuldades. A gente tem que reconhecer que as nossas instituições falham, e falham repetidamente em promover a segurança pública para o cidadão brasileiro, fazendo justamente o inverso. Enquanto eles fortalecem o traficante, eles colocam o cidadão de bem em perigo. Enquanto eles relativizam o crime, eles homenageiam a sociedade e colocam o trabalhador dentro de cativeiro, dentro da sua casa. Eu realmente penso até quando que a gente vai conseguir motivar os nossos policiais. Como manter os nossos policiais motivados? Chamo aqui a atenção dos senhores e senhoras para se colocarem na posição de um policial, uma policial brasileira, que sai de casa recebendo mal, ganhando mal, condições de trabalho extenuantes, jornadas de trabalho exaustivas, sem saber se vai voltar para casa, prende um indivíduo, dá tudo certo, coloca dentro das grades, para horas depois, como eu já vi, já prendi um indivíduo 2 vezes na mesma semana, eles saírem pela porta da frente, dando risada, como o caso que veio à tona recentemente, exposto por uma policial militar, num programa da Rede Globo, um indivíduo com 18 passagens por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, foi colocado na rua porque o judiciário não entendeu que ele representava risco à sociedade. Será que o judiciário soltou bem? A polícia prendeu mal quando prendeu André do Rap, um dos maiores líderes de organização criminosa desse país. Polícia Civil gastou 1 ano de investigação para prender esse indivíduo na mansão dele, lá no Rio de Janeiro. Apreendeu o helicóptero que estava sendo usado para transportar órgãos. 1 ano depois, esse indivíduo é colocado nas ruas pelo STF. Momentos depois, já foi para fora do país viver a vida dele. E sabe o que é pior? Dias depois, teve o seu helicóptero, o seu bem restituído. Esse é o cenário do país, cenário onde o cidadão de bem é levado a acreditar que vale a pena ser criminoso, que vale a pena delinquir nesse país, e a gente não pode conviver com uma situação como essa. Meu repúdio, ministro Lewandowski, que o senhor lave a boca antes de falar dos policiais do Brasil. Lei e ordem, Guarulhos. Obrigado, vereador Mesquita. Peço ao vereador Lamé que assuma a presidência. E, na sequência, o vereador Edmilson Souza tem a palavra por 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui à sessão, público que está nas galerias, quem nos visita aqui no dia de hoje, vereadores e vereadoras. Eu gostaria aqui de me manifestar, até porque nós iniciamos esse debate também na semana passada, sobre as questões aí da GCM, que agora é intitulada
pelo governo municipal, um projeto aprovado pela essa Câmara como polícia municipal. Vamos saber até quando, porque alertávamos das questões do debate jurídico que deveria ter sido feito, mas, na verdade, eu vejo que essa legislatura é uma legislatura muito voltada para a produção de conteúdo para a rede social e pouco aprofundamento do debate e de reconhecer aqui os problemas que a cidade tem. Concordo com o vereador que me antecedeu que temas nacionais são importantes que essa casa debata, até porque tem impacto em qualquer cidade do país, sobretudo numa cidade que tem a importância de Guarulhos, do tamanho da sua população, o que representa economicamente Guarulhos, enfim, qualquer debate é um debate que também interessa a população da cidade de Guarulhos. Eu ouvi aqui, anteriormente, duras palavras sobre a atuação do ministro Ricardo Lewandowski. Talvez as pessoas quem perdeu as eleições em 22, querem ministro da Justiça nos mesmos moldes do governo anterior, que era ministro da Justiça que ficava o tempo inteiro atuando para preparar atos ilegais, seja de escuta de adversários políticos, seja de utilizar a estrutura do governo federal, inclusive instrumentalizar parte da Polícia Federal e outros órgãos federais para poder produzir conteúdo contra adversários de maneira ilegal e irregular. São esses mesmos que têm saudades dos ministros da Justiça que ficavam nos seus gabinetes tramando golpes contra a democracia. São os mesmos que gostam dos ministros da Justiça que atuam e fazem vistas grossas, por exemplo, ao escândalo que foi os bloqueios realizados em várias cidades, sobretudo na região do Nordeste, no dia da votação. Isso é a utilização da máquina pública para os interesses particulares e pessoais. Eu não vejo aqui o vereador, delegado Gustavo Mesquita, com todo respeito, vereador nessa casa, preocupado com essas questões. Veja o histórico dos ministros anteriores que passaram pela Secretaria de Justiça. Não estão à altura, não estão aos pés do ministro Ricardo Lewandowski, por mais que a gente possa discordar dele. Talvez o que esteja se discordando é por conta da passagem dele no Supremo Tribunal Federal, onde teve posições que desagradou muita gente. Ou seja, teve posições de um magistrado que chegou lá com a competência sendo uma referência nacional no mundo jurídico, ou não. Ou vamos dizer que o Ricardo Lewandowski pode ser considerado com qualquer outro agente que estivesse naquela pasta ou menosprezado. Eu acho que não. E eu gostaria de registrar aqui que o partido de Vossa Excelência, vereador, é o partido que governa o estado de São Paulo. Como é que está o salário do policial militar? Está às mil maravilhas? Como é que está o salário dos policiais civis e toda a estrutura? Eu tenho acompanhado essa pauta. Vossa Excelência tem conhecimento? Já foi da Associação dos Delegados? Ou seja, o governador Tarcísio é um governador que faz um desserviço para a segurança pública, porque confunde a segurança pública com lacrar em redes sociais. É o maior período de letalidade da Polícia Militar no estado de São Paulo, é agora. E está resolvendo o problema da criminalidade? Não. E expor policiais como eles estão sendo expostos, depois o governador diz, olha, pode ir para cima, vai para cima, tem que acabar com a criminalidade. Depois esses mesmos policiais respondem processos, perdem as suas funções e os seus cargos, e esses que inflamam, que incentivam eles a saírem nas ruas, achando que podem resolver o problema entre o julgar e o condenar, que não é tarefa desse órgão, não é tarefa da polícia, nem julgar e nem condenar. Ou seja, acima de qualquer legislação. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que aqui nós temos, eu gostaria muito de ver o empenho, de cobrar o governador efetivamente melhores condições para esses funcionários. E, por fim, dizer o seguinte, nós vamos discutir hoje a deliberação de um projeto aqui. Se criou todo um festival para falar da transformação do nome para a Polícia Municipal aqui em Guarulhos. Nós vamos ter uma deliberação hoje aqui que trata da aposentadoria dos GCMs. E nem todos os vereadores assinaram.
Nem todos os vereadores colocaram assinatura para garantir a aposentadoria especial para os GCMs. E eu gostaria só de deixar registrado aqui, que eu espero, independente da assinatura, vereador Lamé, que preside essa sessão, que a gente tenha efetivamente essa conquista para os GCMs da cidade, que é a aposentadoria especial. Obrigado, senhor presidente. Passei um pouquinho do tempo, mas faz parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu convido o vereador Martelo a reassumir os trabalhos. Palavra, vereador Kleber Ribeiro, é o último a falar. Está acabando o tempo. 5 minutos, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros amigos aqui da casa, todas as pessoas que estão escutando, assistindo. No sábado, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder mudar a vida de algumas pessoas. Eu não consigo mudar o mundo, né? Mas mudar algumas coisas, pequenas coisas que mudam demais a vida de pequenas... É pequeno para uns, né? Mas para outros é grande. Eu recebi uma ligação do meu chefe de gabinete, desesperado, falando que no hospital tinha uma grávida que estava sofrendo negligência médica. E eu estava dormindo já, era quase 11 horas. Aí eu levantei, ele falou que ela foi operada, a criança nasceu, tudo certinho, só que os médicos esqueceram de tirar a placenta. E ela ficou 4 dias com a placenta, e ela estava muito mal, ela ficou 24 horas sem comer para poder fazer a cirurgia, e mesmo assim cancelaram. Então ela estava muito debilitada, o marido estava desesperado, eles entraram em contato com a nossa assessoria, e eu agradeço a Deus porque eu não mandei assessor meu, eu não fiz ofício, não mandei recado, eu fui pessoalmente. E quando a gente chegou lá, o pai desesperado na porta, a gente foi para conversar com a administração, colocamos o pingo nos is, o próprio pai falou que foi atendido melhor depois. Eu acredito que o cidadão não tem que ser atendido melhor no hospital porque chega um político. Eu fiz várias, e aqui vale deixar registrado, eu fiz vários pedidos ao CREMESP. Eu mandei diversas mensagens, e-mails que voltaram, eles nem lê. Então eles do CREMESP falam que não tem denúncia, falam que eu não mando denúncia para eles. Eu tento mandar, porque não tem um veículo oficial de comunicação que a gente consegue entrar em contato. Só que eles criaram um veículo de comunicação para denunciar políticos que vão em hospital. E pasmem os senhores, esse veículo é 24 horas e a gente consegue mandar. E nós enviamos mensagem lá. Só que, adivinha? Eles não responderam porque é só vídeo de vereador, ou de deputado, ou de prefeito que vai lá. Não de denúncia de médico. Então tem médico praticando irregularidade. O CREMESP vai fazer acerca do quê? Porque não é normal esquecer a placenta dentro da grávida. Inclusive, tem decisão judicial que, infelizmente, para o médico não foi muito bom, né? Teve que indenizar o paciente. É um erro grave. Então, eu fui mediante esse erro, atendemos o pedido, e quando falam assim, o vereador é bravo, às vezes briga, às vezes entra em discussão, mas eu estou trabalhando. Eu faço o meu trabalho, eu não fico só aqui dentro. Eu sei que eu sou levado... Às vezes eu sou levado a uma discussão e eu não vou recuar. Eu não vou retroceder, porque foi Deus que me chamou. Assim como eu tenho muita coragem lá fora, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, essa daí foi uma, e eu fico feliz a Deus, porque a moça falou, eu não sei se eu iria operar se você não tivesse vindo aqui. Mas ela foi muito bem atendida, porque o hospital sabe que, se eu falei lá, se ela morrer, alguém vai ser responsabilizado aqui. Então, eu acho que pedir aos meus amigos vereadores que, quando o CREMESP me denunciar nessa casa, que quando médicos errados me denunciarem nessa casa, que os meus pares aqui
não me coloquem uma cruz, que vocês saiam em defesa de quem está lutando. Cada um tem a sua pauta. Bem como nós temos diversos vereadores que são entusiastas da segurança pública, né, outros da educação. Eu tenho a minha área voltada para a saúde, porque a minha avó morreu por negligência médica, porque eu tive vó que sofreu, porque eu sei de perto o que é sofrer nos hospitais. E eu peço a vocês, meus amigos vereadores, que quando receber denúncia nessa casa, lembre-se que eu estou lutando por algo correto. E outra, ser julgado errado não tem problema também não. O que eu não vou deixar de fazer é essas minhas incursões, porque elas têm ajudado muito a sociedade. E eu conto com todos aqui. Deus abençoe Guarulhos e o nosso país. Tendo em vista o tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra o senhor Rafael do Nascimento de Oliveira Freitas, por 10 minutos, para falar sobre saúde do município, esporte e campos de futebol, no serviço de verificação de óbitos e sobre segurança no bairro da cidade Aracília. Senhor Rafael. Rafael, tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, os nobres vereadores e vereadoras. Sou Rafael Nascimento, sou líder comunitário no Bom Sucesso e região. Eu vim aqui trazer alguns assuntos, já falado pelo nosso presidente, em questão a... Vou começar pela saúde, o PA do Bom Sucesso. Não vim aqui para criticar, não vim aqui para apontar, e sim vim para pedir ajuda para a nossa população, né? Eu vi que tem o vereador Kleber, que é muito empenhado nessa situação da saúde. Então, vereador, convido o senhor, se puder, a estar indo no PA Bom Sucesso, para o senhor ver as condições que os profissionais ali estão trabalhando, tá? As portas não têm vidro, estão com papelão. Não tem ar-condicionado para os profissionais ali trabalhar. Eles têm que colocar ventilador, posteriormente a vigilância sanitária vai lá e multa a unidade, né? Então eu convido o senhor para estar indo lá, e se os senhores têm conhecimento dessa situação, para o senhor nos ajudar, a população nos ajudar nessa forma. Lá tem um bebedouro e o bebedouro não sai água, tá? Então eu gostaria muito de pedir para os nobres vereadores dessa casa e vereadora a nos dar uma atenção ali no PA Bom Sucesso, tá bom? E já aproveitando, que ali é um ponto de atendimento, né? Lá não tem exames médicos, não tem raio-x, não tem pediatra. Aproveitando aqui a minha fala, eu gostaria de ver com os vereadores se não seria a hora de pensarmos em tirar esse projeto do papel, né? E colocarmos ele para funcionar, que seria a UPA Bom Sucesso, né? Gostaria de ver com os vereadores a possibilidade, visando que tem empresários da região de Bom Sucesso e de Guarulhos disposto a contribuir, a fazer uma parceria para a construção dessa UPA 24 horas Bom Sucesso. Tá bom, vereadores? Então, assim, a parte da saúde que eu gostaria de falar é sobre isso. E uma outra questão que eu queria entrar é a respeito dos campos de futebol da cidade. Estou vendo aí que estão sendo entregues muitos campos, né? Muitos vereadores vão lá, né? Que foi a emenda que colocamos, o campo aconteceu. Porém, se é um campo que é entregue para a população, se é da população, não seria viável a Secretaria de Esporte cuidar dessa parte do campo? Porque, assim, se nós munícipes, temos os times, e vocês vão lá e entregam um campo para nós, e nós temos que pagar para usufruir daquele lazer, não é da população, né? Eu não sei se isso é de conhecimento dos senhores, né? Que os times, para jogar nesses campos, têm que pagar uma taxa.
Se não for do conhecimento dos senhores, eu gostaria que os senhores fossem averiguar essa situação, porque de inúmeros campos que temos aí, todos que nós vamos lá tem que pagar uma taxa para jogar, um festival, uma coisa. Então não é da população, vira particular, né? Então eu gostaria que os senhores me ajudassem nessa parte, até porque tem muito nome de vereadores no campo, para amanhã não acabar afetando vocês, por um erro que vocês nem sabem o que está acontecendo, né? Que a pessoa que está ali está cobrando uma taxa para os times jogar. Então, eu gostaria que os vereadores se atentassem nessa situação, para amanhã ou depois não chegar aqui nessa casa e apontarem os senhores, justamente por estarem cobrando nos campos. Tá bom, pessoal? Uma outra situação que eu queria colocar, chamar a atenção para o vereador Mesquita, né? Que ele é muito ligado à situação da segurança. O Jardim, para ser mais específico, Jardim Aracília. Jardim Aracília é o último bairro de Guarulhos. Porém, ele está no meio ali, na divisa, Guarulhos, Arujá e Itaquá. É um bairro que ele tem várias saídas, né, para todos esses bairros, e é um bairro que está esquecido, principalmente pelo poder público, segurança pública. Lá, nós temos, semana passada tivemos arrastão na frente do condomínio, que, né, a vereadora Janete aqui iniciou sua fala falando a respeito do cuidado com as nossas mulheres. E lá no Jardim Aracília, as mulheres que estão saindo às 4 da manhã para ir trabalhar, estão sendo roubadas e agredidas lá, né? Então, eu gostaria de ver com essa casa aqui, com os nobres vereadores, vocês que formam as leis, né, do nosso município, se não é a hora de pensar numa base para lá. Juntar os três, nem que tivesse uma conversa com os 3 municípios, Itaquá, Guarulhos e Arujá, e fazer uma base, já que ali divide os 3 municípios. E a Aracília está no miolo dos 3 municípios. Então, acho que seria viável pensar numa base para ali, porque esse é o último bairro e se encontra-se abandonado. Eu estive lá na frente do condomínio, falei com algumas mulheres, realmente frequente os arrastões que estão tendo ali. Então, eu gostaria de pedir para essa casa, para os senhores, pensar com um pouco de carinho, um pouco de atenção ali para aquele bairro, tá bom? E a minha última fala, eu não vou estender muito o meu tempo, é a respeito do nosso serviço aqui na cidade, SVO, né? Serviço funerário da nossa cidade. O que acontece? É inadmissível a gente ter um ente querido que falece ali, já temos com a dor da perca daquele ente querido nosso. Porém, é inadmissível, quero aqui cumprimentar o vereador Veloso, até porque a equipe dele, ele acompanhou o que aconteceu. Lá no Ponte Alta, semana passada, um senhor veio a óbito, na Avenida Rangel Filho, né? Teve um ataque fulminante lá e veio a óbito às 9 da manhã. O corpo foi retirado às 22 horas. Às 22 horas da noite. 13 horas depois, praticamente. Isso porque o nobre vereador estava em cima, eu como líder comunitário também cobrando a situação, e só foi retirado às 22 horas, uma pessoa que faleceu às 9 da manhã numa avenida na rua. Então, eu gostaria de chamar aqui a atenção dos nobres, né, vereadores, vereadoras, para ver se não tem dá para fazer um projeto de lei, ou algum programa que venha agilizar mais isso aí. Por quê? A pessoa falece, você vai lá e até você acionar a polícia militar. Aí você aciona uma ambulância. Até chegar lá, aí depois disso aí tem toda a situação que você tem que ir lá fazer o boletim de ocorrência. Chega lá, você demora mais um tempo para ser atendido. E nisso aí o dia vai passando, o tempo vai passando e a família está ali, com a dor no peito por ter perdido o seu ente querido. E infelizmente está desse jeito. E não é a primeira situação que acontece. Esse ano já é a 3ª ou 4ª reclamação que chega para a gente a esse respeito. Então eu gostaria sim que os nobres vereadores pensassem um pouco, já que os nobres vereadores estão aqui justamente para isso, né? Para formar leis e tentar ser aprovada. Eu gostaria que pensasse um pouco nesse serviço. Algum programa que agilizasse essa questão. Porque não dá para acontecer o que aconteceu a semana passada. A pessoa vinha a óbito às 9 da manhã e o corpo ser retirado às 22 horas. Então, é uma questão muito difícil para os familiares, é uma questão que eu acho que vale muito a pena
os nobres vereadores tentar fazer algum programa, algum meio que agilize para tentar amenizar um pouco a dor das famílias. Tá bom? Essa é a minha fala. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, agradecer a todos os vereadores, o presidente dessa casa, cumprimentar o nosso vereador Leandro Dourado, que tem uma estima muito grande, tá bom? E muito obrigado a todos. Eu peço para que os vereadores, Caiçara e outros que não puderam marcar a presença, que registrem a presença, que é importante, que daqui a pouco esquece, e ninguém justificou. Eu agradeço. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Nona sessão ordinária, 10 de março de 25. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, contrários manifestam. Aprovado. Encontra sobre a mesa os balancetes dessa edilidade e PREF da Prefeitura, relativos ao mês de fevereiro de 2025. Passemos então. Item primeiro, é o grande expediente. Item primeiro, senhor secretário, para Pela leitura. ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lamé. Pelo 151, presidente. Tem a palavra. Obrigado, presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Eu venho falar agora sobre o poupa-tempo. Muitos moradores da região do Bom Sucesso, Pimentas, têm reclamado, e com razão, da distância que tem. Tem que sair do poupa-tempo, tem que sair da região dos Pimentas, Bom Sucesso, para chegar aqui no Shopping Internacional para fazer algum documento, alguma coisa, carta de motorista, enfim, diversos documentos. E aí, a gente, como o vereador Guto Tavares já disse aqui no pequeno expediente, o poupa-tempo parece que está tendo um planejamento para a sua privatização. A gente sabe que o poupa-tempo foi criado há mais de 30 anos pelo saudoso governador Mário Covas, e é um dos poucos serviços elogiáveis e que realmente traz benefícios para a população. E aí, agora a gente vê uma matéria na Folha de São Paulo que diz o seguinte, que o governador Tarcísio de Freitas, o governo dele, está planejando privatizar esse equipamento. A gente sabe que o poupa-tempo já é praticamente privatizado. Você vai lá, uma empresa terceirizada. Todo mundo que trabalha ali são funcionários de uma empresa contratada pelo governo do estado para resolver os problemas ali. E a gente vê que, na verdade, a privatização é da Prodesp, que é a companhia para encerrar, presidente, é a companhia de processamento do estado de São Paulo. E o mais curioso nisso aí é o valor, 3 bilhões, o valor do chamamento público, né? E que prestem atenção, é chamamento público e não licitação. E qual a diferença entre licitação e chamamento público? Chamamento público, o pessoal vai e escolhe a empresa. Licitação, quem quiser participa, apresenta os documentos e o vencedor é que leva, não é? E chamamento público não. Portanto, eu estou falando sobre isso porque fizemos uma indicação para que o governo do estado instale uma unidade do poupa-tempo na região dos Pimentas Bom Sucesso. Ali moram
vereador Wellington, mais de 700 mil pessoas e merecem serem respeitados, inclusive a Vossa Excelência mora lá. E para concluir, vereador? Para concluir, presidente, portanto, é um apelo que a gente faz para que os vereadores, o prefeito, indiquem ao governador para que seja instalada uma unidade do Poupatempo na região dos Pimentas. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dourado. Na sequência, o vereador Geleia Protetor. Tem a palavra, Dourado, pelo 51. Pelo 151, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Venho essa tribuna hoje, né, primeiramente para dar os parabéns ao prefeito Lucas, que na data de hoje sancionou o projeto que foi votado aqui por essa casa, aqui pelos vereadores da base do governo, transformando a guarda em polícia aqui na cidade de Guarulhos. Então, parabéns ao prefeito pela seriedade, né, e agilidade em sancionar tão logo esse projeto e até a forma que o prefeito gesticulou em chamar todos os vereadores, né, para que pudessem participar desse ato enquanto ele sancionou o projeto de lei. Então, é um ganho, uma conquista muito grande para a guarda, que deixa de ser guarda e se torna polícia agora. E, acima de tudo, um ganho muito grande para toda a população de Guarulhos. Né? Outro fato também que eu queria destacar aqui, aproveitando o tempo que me falta ainda, né, que me sobra, sábado agora, dar os parabéns também à subsecretária, né, do idoso, Érica Kliman, que promoveu um evento no Bosque Maia, sábado agora, acima de tudo voltado à saúde e o bem-estar da mulher, né, num projeto 60+. Foi um evento onde teve a presença e a participação também do prefeito. A tenda principal, ela estava extremamente lotada, cheia, um evento bem conduzido, muito bem dirigido pela secretária Érica, e tiveram várias atividades ao longo do dia. E é importante ressaltar porque se falam muito aqui da questão da mulher, mas se falam muito em críticas, né? Mas quando algo positivo acontece, a gente também é obrigado a vir aqui e ter que destacar. Dentro das programações aqui, tiveram várias coisas, olha, aula de dança, feira de saúde e bem-estar, massagem, orientações do PROCON, stand de maquiagem, equipe de odontologia da ONG. Para concluir, vereador. Presidente, daqui a pouco eu volto, porque meu tempo, eu sei que meu tempo está à risca aqui. Sim, para que a gente possa tocar a sessão. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Geleia. Presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência 1 minuto de silêncio, que faleceu a Vivian Pinheiro. Ela é esposa do meu assessor, presidente. Ela teve um infarto e faleceu e deixou 3 filhas e 3 netos, presidente. Uma senhora jovem. Prefiro pedir de Vossa Excelência, sempre falo, né? A gente só sabe o dia que nasceu, o que vai morrer ninguém sabe. Kleber. Presidente, também vou requerer o mesmo pedido acerca dos brasileiros, o Hanani e a Bruna, e os 1.200 mortos, entre eles 40 bebês e grávidas, idosos, que morreram no dia 7 de outubro, vítimas em decorrência dos ataques do Hamas em Israel. Então, assim como foi feito para a Palestina, gostaria que também fizesse para Israel. Bem, temos que dar 1 minuto de silêncio para todo cidadão que morre, independente se ele é corintiano, palmeirense, santista, Cuiabá, ou seja, 1 minuto de silêncio será feito devido ao pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Vereador Guto. Presidente, pedir também, por gentileza, 1 minuto de silêncio para o Roberto Mendes Scalice, um jovem contemporâneo lá do Milton Sernac de Jardim Paraíso, faleceu, infelizmente, hoje, né, meus sentimentos à sua mãe, a Edileuza, também ao Florencio Souza Santos, de 80 anos, também foi sepultado hoje lá no Vila Rio, um dos fundadores ali do Jardim Paraíso, mandar solidariedade para a Rose, Raildo, Renê, Uberete. Por fim, senhor presidente, para o Devanir Oscar Ramos, palmeirense, de 72 anos, com o qual tive a oportunidade de conviver muitos e muitos anos, ali na região do Bela Vista. Solidariedade também à sua família, Fabiana, Anderson, Adriana, o David e a toda a família, senhor presidente. Defiro pedir de Vossa Excelência. E dizem que palmeirense tem
acesso rápido para o céu, direto. E ele é muito palmeirense, inclusive estava com a camisa do Palmeiras. Abraço para a Sueli também. Prefiro o pedido de Vossa Excelência, minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Solicitar da mesma forma extensão de minuto de silêncio em razão do passamento do colega arquiteto, atuou também muito nessa cidade, Sidney Italessi, faleceu na data de ontem, presidente. Prefiro o pedido de Vossa Excelência, a partir de agora, um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Eu também ia pedir um minuto de silêncio. Desculpa. Já está no minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alemão, desculpa não poder atender, mas já estava no minuto de silêncio. Está ok, presidente. Na próxima sessão... Eu gostaria só de estender a questão da senhora Vivian Pinheiro, esposa de um cooperado nosso, só para estender só, senhor presidente. Deixar registrado. Obrigado. Pela ordem, presidente. Está registrado esse. Na próxima sessão, o senhor peça que nós vamos deferir. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Maurício, tem a palavra. Pelo 151. Tem a palavra. Eu venho aqui, mais uma vez, alertar e pedir aí o auxílio da Secretaria de Assistência Social na minha região lá, que eu moro e tenho tanto trabalho, onde também tem ali o apoio do nosso Rafa. Nós precisamos urgentemente, presidente, de um auxílio no serviço de acolhimento ali na rua Sítio Novo de Goiás, com a rua Christian Alice. Ali há um campo de futebol onde está realmente ficando preocupante o agrupamento de pessoas em situação de rua que estão lá, né? Já estão alegando que possivelmente ali é a próxima Cracolândia de Guarulhos. E também pedimos que seja feito ali a limpeza através da SAR ou da SASP ou da SSP, porque está acontecendo, presidente, ali a troca dos cabeamentos das concessionárias. E esses cabos eles estão sendo retirados dos fios e jogados nas calçadas. Tem várias calçadas ali, até residências, que a frente das suas residências já está coberto com esses fios. São coisas assim realmente assustadoras. Então, está trazendo ali uma dificuldade muito grande para as crianças que estão indo para as escolas, para os munícipes que estão saindo para trabalhar. Eles estão tendo que usar as vias públicas, indo para o meio da rua para passar, porque esse acúmulo de fios ali ocupou demais. Então, é importante que a prefeitura mandasse esses serviços ali naquela região do Vila Rio, ali do Iporanga, principalmente ali no final da Sítio Novo de Goiás, com a rua Christian Alice, para que nós possamos aí ter um trabalho de excelência ali naquela região. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Presidente. Presidente Rafa. Boa tarde, pelo 151. Pelo 151 tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha. Faço aqui das vozes do nosso colega Maurício Guti, a minha voz. Esse vereador também percorreu as ruas do bairro ali do Jardim Iporanga, Vila Rio, Jardim São Paulo, Christian Alice. E infelizmente, né, Maurício, aquele reduto nosso ali, a região nossa, está abandonada. Estive com o secretário Henrique Menezes no final de semana também. Já pedi para que nós pudéssemos fazer uma reunião, porque inclusive acabei de receber um vídeo de pessoas vulneráveis em situação de rua, dormindo ali nos pontos de ônibus,
nos comércios da região. Também deparei e vi, Maurício, os fios ali que a empresa de telefonia retirou, deixou às beiras do campo de futebol. Enfim, a região do Cristialice, Iporanga, Jardim São Paulo, Vila Rio, a área que a gente caminha muito, tem um reduto eleitoral, ambos temos aqui redutos eleitorais, um bairro que eu cresci, vi aquele bairro ali sendo constituído e fico muito triste de agora, enquanto vereador, agora que nós podemos ajudar aquela região, infelizmente a gente não conseguiu ainda criar políticas públicas para o desenvolvimento daquela região. Então, eu reitero o pedido ao nosso secretário Henrique Menezes, da Assistência Social, também a equipe da SAR, para que a gente faça, no mínimo, uma zeladoria e que a gente possa tratar de forma digna essas pessoas, dando acolhimento, mas a população que está lá, no momento, sofrendo muito, porque a condição das pessoas ali, infelizmente, está deplorável. Então, eu reitero aqui o pedido do Maurício, para que a administração conte com esse vereador, para que nós possamos trazer melhores condições, não só pelo Vila Rio, mas por toda Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo 51, presidente, por gentileza. Guto. 151. Tem a palavra, 2 minutos. Presidente, eu volto aqui para falar pelo 51, para continuar repercutindo um assunto que o meu colega vereador Lamé, camarada, trouxe aqui em relação ao poupa-tempo. Esse assunto surgiu na sessão anterior, quando eu fui lá tirar a segunda vida do RG com a minha mãe, não tinha sistema, mas não é questão pessoal. Porque aí eu coloquei na rede social, um monte de gente veio chovendo, fui na quarta, não tinha sistema, e agora o Ministério Público está investigando que um suposto desmantelo para depois poder fazer a privatização. Ele chamou a atenção aqui, eu falava a cifra de milhões, 3 bilhões que estão envolvidos ali. 3 bilhões que estão envolvidos. Então, Lamé, você vê como a palavra tem poder. A gente falou um assunto aqui na sessão passada, aí o Ministério Público, não por conta da gente, claro, foi uma denúncia do Fernando Capês, mas o Ministério Público deu início na ação civil, a Câmara Municipal de Guarulhos repercutindo. Nós temos que perceber a grandeza da Câmara Municipal de Guarulhos. Esse assunto está chegando no governo do Estado, está chegando nos deputados, tem que ter responsabilidade e respeito com a população de Guarulhos, que está indo no poupa-tempo da cidade de Guarulhos, sendo mal atendida, sem sistema, tem que pagar estacionamento mesmo quando não é atendido. A gente paga. E o trabalhador que às vezes tem que pegar um ônibus, vir lá do Pimentas até o Shopping Internacional. E aí onde entra o projeto de lei, com o Rafa, está ali o Rafa, nosso amigo vereador Rafa, Rafael Acosta, já vamos protocolar na casa aqui para estabeleceu o atendimento para outras regiões da cidade. O Biriba também é um cara que apoia isso. O Lamé trouxe aqui uma indicação para a prefeitura, para o governo, para descentralizar, ter mais uma unidade para o lado dos Pimentas. Isso é importante, a gente está tratando aqui na Câmara Municipal. E, por fim, só me dirigir aqui aos colegas Maurício Guti e Rafa Marques. Por coincidência, na reunião hoje da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, nós orientamos a nossa técnica a fazer um ofício, oficiando a EDP a recolher aqueles cabos que estão jogados ali no Jardim São Paulo, próximo ao campo, onde a EDP está fazendo ali a manutenção dos inservíveis dos cabos. Então já está sendo oficiado lá a EDP para fazer o recolhimento daqueles cabos ali e minimamente deixar a situação mais adequada ali para a população que mora naquela região. Tá bom, vereadores? Obrigado. Ele é a ordem, presidente. Só para justificar a ausência do vereador Ticiano por motivos partidários. Quem? Presida Ticiano. O Ticiano. Eu já percebia que não ia vir hoje. Dele, né? Eu sabia que ele ia estar meio doente hoje. A minha percepção. A falar sobre o poupa-tempo. Poupa-tempo foi bom quando criou lá no Mário Cova. Era um poupa-tempo maravilhoso. Poupa-tempo que realmente resolve. E até hoje ainda resolve. Mas o serviço está decaindo. O serviço está decaindo faz tempo, começou a entrar negócio no meio. Tanto é que Poupa-tempo de Guarulhos saiu ali da Tancredo Neves e foi lá para o Shopping Internacional. E aí a gente vê política. Por quê? Quem não quer um poupa-tempo no shopping? Quantas pessoas o poupa-tempo leva no shopping? E depois, com o tempo, o próprio shopping foi vendido para os chineses, ingleses, lá para quê? Mas agregou valor. Então, o poupa-tempo é uma coisa pública, não tem que agregar valor a nada.
e tem que ter um serviço de ponta, de primeira, de alta qualidade. Eu, quando renovo a minha carta, eu vou pessoalmente ao Poupa Tempo. Eu, que fui tirar minha carteira, meu RG, fui pessoalmente no Poupa Tempo. Como tantas e milhares e milhões de pessoas fazem. Então, eu acho que a gente, como político, tem que sempre estar atento aos serviços prestados pelo Poupa Tempo. Se está bom, a gente elogia. Se está ruim, a gente puxa a orelha. Tá bem? Pela ordem presente, pelo... Laércio, tem a palavra. Pelo artigo 51. Tem a palavra, Laércio. Senhor presidente, a todos os pares, uma boa tarde. A pauta colocada aqui pelo vereador Guto e pelo vereador Daniel são duas pautas que elas poderiam, se os governos fossem inteligentes, e eu digo isso em inteligência mesmo, unificaria tanto o Poupa Tempo como o atendimento do INSS na cidade e nós daríamos uma qualidade mais efetiva para a população. É inconcebível, por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos, nós termos um prédio próprio do INSS, 300 metros aqui do prédio da Câmara Municipal, e já há meia dúzia de anos esse prédio está abandonado. Ele está parcialmente sendo utilizado e o próprio INSS pagando aluguel no prédio que tem lá na Rua Brasileira. Isso é uma falta de consideração para com a cidade de Guarulhos e aqui eu cobro todos os deputados, o deputado Alencar, todos os deputados que atuam pela cidade de Guarulhos. Eu tive uma pauta com o ministro da Previdência há um ano e pouco atrás, cobrando essa situação para a cidade de Guarulhos e até agora, passado um ano e meio, nenhuma providência foi dada. A mesma situação envolve a questão do Poupa Tempo, a questão do fácil da prefeitura. Então, os governos precisam dialogar, precisam se entender e criar facilidade. Uma cidade pujante, como é a cidade de Guarulhos, na divisa com Arujá, qualquer outra localidade, poderia ter tanto o posto do INSS, o posto do fácil e o posto do Poupa Tempo. De fato, essa providência ela é importante para que nós criamos facilidade para aquele que mais depende de políticas públicas. Eu, no meu dia a dia, me deparo com diversas pessoas que têm dificuldade de se locomover até o centro de Guarulhos, quiçá até o posto do INSS lá na região do Itapejica. Então, nós precisamos realmente que os governantes venham para a cidade, entender as prioridades da cidade e não essa pauta que o Guto fez referência. Eu li também na Folha de São Paulo da última semana, tratando desse despautério aí que estão fazendo, né, Guto? Escondido, a toque de caixa, sem ouvir os órgãos reguladores. Isso é um absurdo, precisa realmente ouvir a população, como eu disse, precisa aproximar a população do serviço público e não criar esse distanciamento, seja do governo estadual, do governo federal, como a relação, por exemplo, do posto do INSS em Guarulhos, está pagando aluguel e tem um prédio próprio. É um absurdo, tal qual ocorria e ainda ocorre, infelizmente, na cidade de Guarulhos, com diversos equipamentos públicos, pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Tem a palavra como líder. Diversa situação que ocorre na cidade de Guarulhos também. Eu acho um absurdo, por exemplo, aqui em Guarulhos nós pagarmos aluguel para ter prédio do fórum. Teve uma audiência pública há poucos dias aqui, o secretário da Saúde se posicionando sobre o custo dos aluguéis na cidade, dos prédios que a prefeitura paga. O absurdo pior é você ter um prédio do fórum pagando R$250 mil de aluguel. Enquanto você tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB local, que não tem sede própria, vai lá. Agora, um prédio do Judiciário, ou seja, Guarulhos sempre ficou e continua ficando em segundo e terceiro plano. Foi um desgoverno que o ex-prefeito Guti fez em tirar a estrutura do Judiciário Estadual, a parte civil, fazenda pública, etc., e alocar em um prédio locado. Um absurdo, a cidade paga em torno de 70% de aluguel. É isso, Miguel Martelo. Nós pagamos aluguel para ter as 30 varas cíveis, fazenda pública, família e tudo mais. Uma vergonha. Eu tenho certeza que Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Caraguatatuba, todas essas estruturas do Judiciário no estado de São Paulo não pagam aluguel. Agora, Guarulhos, sendo a segunda maior cidade depois da capital, nós pagarmos em torno de R$250 mil de aluguel.
70% pago pela Prefeitura e o excedente pago pelo Tribunal de Justiça. Já passou da hora de nós ter uma cobrança e ter um local efetivo, um centro administrativo que atenda a população com qualidade e não desta forma que vem sendo conduzido, seja o poupa-tempo, seja a questão do próprio judiciário, seja a questão de todos os órgãos públicos para facilitar o acesso da população. Nós não podemos tratar a cidade de Guarulhos como outras cidades pequenas, a exemplo de São Caetano do Sul, que é uma cidade pequena e que não tem as dificuldades que nós temos na cidade de Guarulhos. E aí fica uma cobrança para os nossos deputados federais dessa cidade, como também os deputados estadual. Até agora eu não vi nenhum pronunciamento do xerife do consumidor. O xerife do consumidor merecia se pronunciar sobre principalmente essa pauta do poupa-tempo, porque isso aí realmente é preocupante. Eu li a matéria, isso requer uma cobrança rápida e efetiva de todos nós, porque estão de fato desmantelando o poupa-tempo e nós não podemos aceitar isso, um equipamento que tem qualidade no serviço público, como ocorre no Fácil de Guarulhos, que precisa também ser expandido para os 4 cantos da cidade. Então, repito e concluo, se os governantes se entendessem, teriam que fazer mais equipamentos esparramados na cidade, não só em Guarulhos, como em outras grandes cidades, e não simplesmente desmantelar o que existe para um suposto argumento de que a iniciativa privada tem condição de fazer melhor. Mas o poupa-tempo já é a iniciativa privada que o faz. Quem não se lembra da época do Ciretran ali na rua Luiz Facini, que para a população ser atendida era tudo por intermédio de despachante, hoje não, hoje facilitou muito. Então nós precisamos sim manter o que está funcionando e melhorar e aperfeiçoar aquilo que não está bem. Então aqui, Guto, fica uma cobrança do Lupe, presidente do vosso partido. Ele se comprometeu publicamente a mim que em torno de 6 meses o prédio do INSS Central aqui estava funcionando. Não é o melhores do mundo, concordo com o vereador Daniel, mas pelo menos nós deixaríamos de pagar aluguel, digo nós porque é o interesse público, deixaríamos de pagar aluguel do prédio da Rua Brasileira e poderia alocar e realocar esse recurso para um outro canto da cidade, trazendo um atendimento mais digno para a nossa população. Então fica aqui uma cobrança de público, mais uma vez, do ministro da Previdência Social, que deu uma resposta efetiva para a cidade de Guarulhos agora, e não em período eleitoral. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Vereador Guto Tavares. Pela liderança do PDT, por favor, presidente. Pela liderança do PDT, 5 minutos? 7, né? 5. Tem a palavra. Caro colega vereador Laércio Sandes, nada pode ser feito senão pouco a pouco. Eu sei que a gente que está na política, a gente tem vontade que os problemas sejam resolvidos de maneira mais imediata, mas, de fato, a administração pública ela tem o tempo próprio, que muitas vezes a gente julga exagerado. Julga não, é exagerado, né? Demorar muito tempo para resolver um problema. Mas eu repercuti na sua fala, principalmente em relação à Previdência, né, ao posto do INSS que nós temos em Guarulhos, que de fato nós também vamos, junto ao Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência do governo federal, e também junto ao Alessandro Antônio Stefanuto, que é o presidente do INSS, reforçar essa reivindicação para que Guarulhos possa ter essa mudança do prédio que está no Itapejica para trazer para a Vila Sorocabana, como bem falou também o vereador Daniel. Acho que não é uma pauta exclusivamente de um único vereador dessa casa, embora eu seja vereador pelo PDT, represente o PDT nessa casa, o ministro a nível nacional é o ministro do PDT, o Carlos Lupe, mas não é uma pauta exclusiva deste vereador, mas sim percebo desta casa e desta cidade. Faço menção também aqui ao Josinaldo Cabeça, presidente do PDT, que aliás faz aniversário hoje, vida longa ao Cabeça, e também ao deputado estadual Márcio Nakashima. Juntos nós vamos reforçar esse pedido para que o prédio do INSS volte para a Vila Sorocabana e com esse recurso que é empregado para pagar esse aluguel, que não é barato, ali no Itapejica, assim como sugeriram os demais vereadores, a gente possa eventualmente ter um outro posto ali na região do bairro dos Pimentas, para evitar que a população tenha que fazer esse deslocamento absurdo para buscar atendimento ali no INSS no Itapejica, ou então, partindo ainda das questões que o presidente também repercutiu aqui em relação ao poupa-tempo. Então, vereador Laércio Santos, sei que o senhor esteve lá em Brasília, inclusive
teve uma reunião com o Carlos Lupe, junto também com o deputado Alencar Santana, e nós vamos fazer coro aqui para reforçar essa sua reivindicação, como eu disse, que é uma reivindicação da casa. Ainda fazendo uso desses últimos minutos que nos restam aqui, pela liderança do PDT, só continuar repercutindo essa questão do poupa-tempo. Então a gente percebe, Rafael Acosta, meu caro colega, que o assunto repercute na cidade. Como disse o presidente Martelo, começou a piorar quando fizeram negócio ali no poupa-tempo, né? E quer privatizar o quê no poupa-tempo? Se todo o atendimento já é terceirizado. São diversas empresas ali que prestam atendimento. Será que esse desmantelo não tem a ver também com troca de empresa? É preciso ter atenção a isso. Sabe, não pouco me importa, senhor presidente, os negócios que são feitos do ponto de vista legal. Se são legais, tem que fazer mesmo. Agora sim, quando esse tipo de negócio acaba prejudicando a população no atendimento, acho que aí a Câmara Municipal tem que se levantar, os deputados estaduais têm que se levantar, né, o xerife do consumidor. O povo vai ali buscar um atendimento. E essa casa também tem condição de agir. Nós vamos protocolar um projeto aqui, de alguma forma, pensar juridicamente, como eu já disse, para que minimamente tenha isenção do estacionamento para o cidadão que for ali no poupa-tempo fazer um serviço e não for atendido. Foi lá, não chegou lá, marcou, não foi atendido porque caiu o sistema, ainda vai ter que pagar o estacionamento? Pô, isso aí está errado. Isso é ruim, prejudica a população. Que não é barato, hein? Não. Senhor presidente, 5 minutos eu paguei quase R$20 lá. Eu não tenho problema de pagar, eu tenho, graças a Deus, aí estou na condição de poder pagar um estacionamento. Mas e o munícipe que tem que pegar um ônibus lá do Pimentas até chegar no Shopping Internacional, chega lá não é atendido porque não tem sistema. Ou então pega um Uber, ou então paga o estacionamento absurdo. Isso é inaceitável, nós não podemos nos calar. Por fim, já que eu estou falando aqui do PDT, falta um minutinho e pouco, registrar que esse final de semana, esse domingo, esse sábado, eu fiquei bastante animado. Eu estive na capital participando do Congresso da Juventude do PDT. Mandar um abraço aqui para a Luísa Martins, toda aquela juventude, aquela galera. Eu fiquei animado de ver que a juventude tem um futuro brilhante pela frente. Fiquei lembrando, há 15 anos atrás, eu sentado ali nas galerias, vendo as lideranças políticas falar, Maurício, eu pensando, poxa, na época eu vi Aldo Rebelo falando, a própria Luísa Cordeiro, que foi vereadora nessa casa, outra, Leci Brandão, Orlando Silva, outros políticos falando, e eu sentado ali que nem você aí, Biribó, escutando tal. Passou 15 anos, a gente é que estava na mesa tentando inspirar a juventude. Eu percebi que a gente tem uma juventude corajosa, qualificada, comprometida com a democracia, comprometida com o serviço público de qualidade. Então, mandar um abraço, uma saudação para essa juventude do PDT da capital, que vai fazer uma interlocução muito grande com a juventude do PDT também aqui na cidade de Guarulhos. E eu sou um político que jamais vou deixar de falar dos partidos políticos. Não se faz política sem partido político. Nós que temos o nosso partido político, seja ele qual for, mais à esquerda, mais à direita, ao centro, mas sobretudo avante, sempre na direção do futuro. Nós temos que enaltecer a atuação dos nossos partidos, das nossas lideranças, das nossas juventudes, das mulheres. Fico feliz que a Luísa Janete Pietá, uma garota de 25 anos, que vai tocar a juventude do PDT. E é dessa forma, quando a gente fortalece os partidos, fortalece também a democracia. Nós não temos que ter vergonha de ser político e falar dos partidos políticos que a gente participa. Não se faz política sem partido político. Obrigado, presidente. Pelo 151, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mesquita. Senhor presidente, queria convidar a todos, vereadores, vereadoras, todos os presentes, todos que nos acompanham, para uma solenidade que vai ter hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, uma solenidade em homenagem a Marco Antônio Biotto, policial civil que nos deixou cerca de 2 meses, deixando aí um grande legado de união, de fortalecimento da Polícia Civil, de todas as forças policiais, ato esse que foi proposto pelo deputado estadual delegado Olim. Convido a todos que puderem, quiserem comparecer, uma homenagem, sem dúvida alguma, muito justa e merecida. Quero também aproveitar aqui para parabenizar o atleta André Mascote, lutador de MMA guarulhense, que representando Guarulhos teve a sua vitória, a sua 12ª vitória no MMA profissional, agora no UFC, e está a rumo do cinturão, vereador Kleber. Olha que orgulho para a cidade de Guarulhos. Muito se fala que nós estamos carentes de motivos para nos orgulharmos, é verdade, mas quando a gente tem, às vezes a gente não sabe, não valoriza. Então, quero chamar a atenção aí do poder público também, quem puder valorizar os nossos empresários, quem puder patrocinar ele tem um projeto, também tem lá outros atletas, a atleta Jaqueline, que também é lutadora de MMA profissional, e é um grande orgulho para Guarulhos. Parabéns, André Mascote. E, por fim, quero também me aliar aos demais vereadores aqui que estão cobrando a melhoria dos serviços do poupa-tempo.
Podem contar comigo. Aliás, eu penso que é nosso dever, sim, passar a fiscalizarmos equipamentos do governo do Estado que estejam aqui na nossa cidade. Não é porque somos vereadores que não temos essa prerrogativa. Se está aqui na nossa cidade, está atendendo ou está atendendo mal a população guarulhense, como também a farmácia de alto custo que eu fui, como também o Pátio Gru, que é uma sacanagem com o cidadão. Se os deputados estaduais que deveriam fazer por Guarulhos não fazem, nós temos aqui vereadores que iremos fazer e vamos sim cobrar o governo do Estado para melhoria no poupa-tempo, na farmácia de alto custo e para acabar com a sacanagem no Pátio Gru, a máfia dos guinchos, dos pátios e das multas em Guarulhos. Estamos juntos, vamos para cima, lei e ordem em Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pelo segundo, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Geraldo. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o munícipe Rafael, que fez uso da tribuna livre, não sei se ele está na Câmara ainda. Está lá. Ele citou dois temas, que é a questão dos campos aqui da cidade. Tá? Tem vários campos que já foi feito aí a colocação de grama sintético, e ainda tem em torno de 18 campos aí que está com terrão. Então, o prefeito já solicitou ao secretário de esporte que realizasse o cadastro desses campos e levar para a prefeitura também para um projeto para melhorar esses campos. Eu ouvi atentamente também o vereador Laércio Santos colocar aí a questão do aluguel do fórum, e assiste razão ao vereador, é um absurdo com o orçamento hoje, vereador Gustavo Mesquita, o orçamento que o Tribunal de Justiça do Estado tem e a prefeitura, a penúria da prefeitura. Nós sabemos aqui que o nosso orçamento, o cobertor é curto, temos um orçamento de 7 bilhões para uma cidade de 322 quilômetros quadrados, 1.400.000 habitantes, onde gasta 1 bilhão e 400 em saúde, onde gasta 2 bilhões e 200 com funcionário público, gasta 1 milhão e 700 com a educação, o que sobra para investimento da cidade. Então, tem que estar correndo com o pires na mão, pedindo ajuda para o governo do Estado, pedindo emendas para o deputado federal, e somos obrigados a pagar o aluguel do fórum. E isto não é só Guarulhos que acontece, vereador Laércio Sandes. Viu, vereador Laércio? Tu citei, Vossa Excelência, todos os municípios... existe aí um convênio, meio de livre e espontânea pressão, para pagar o aluguel dos imóveis para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assiste razão a Vossa Excelência, eu acho que essa Câmara Municipal tem sim que fazer um movimento, né, com o Tribunal de Justiça, para que eles assumam esse aluguel. E temos um fato grave também, para encerrar, senhor presidente, é rápido, um fato grave aqui na cidade também. Tem o prédio do ex-prefeito Neftali, que está embargado lá na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira. O processo está há 22 anos tramitando. Ficou 17 anos em Guarulhos e está lá aquele escombro totalmente sendo deteriorado. Então, é um ponto de pauta que eu quero discutir com os senhores vereadores, para a gente também estar aí cobrando o Tribunal de Justiça. Obrigado. Presidente, pela ordem, 151. Pela ordem, pelo 151, após a fala do vereador Alemão, vou suspender a sessão por 10 minutos. Tem a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, os colegas, público presente, imprensa e aos internautas. Eu pedi a ordem pelo 151, pela fala do rapaz que antecedeu aqui, a questão dos campos, né? Todos os colegas sabem, eu gosto, né? Sou apaixonado pelo futebol de várzea, sou esportista. Aproveito já para parabenizar nosso secretário, doutor Marcos, pela organização, e toda a diretoria lá, o Tico, o Cabeção, e o Valtinho, pela organização do campeonato, né, Biriba? Último sábado aí nós fizemos a estreia, categoria 50, Biriba fez gol. Enfim, é um campeonato organizado pela secretaria, muito bem organizado, na categoria 40, na categoria 50. E se faz necessário mais campo sintético. Eu tive na sexta-feira fazendo uma filmagem lá no campo do Bondança, é um campo ali na região do Jardim São João, terrão, na qual já teve vários jogos, vários campeonatos, né? Tem Fortaleza também, enfim, para que a gente possa estar levando o sintético lá para o campo do Bondança, não só o campo do Bondança, mas também ali o reduto que é do vereador Josival, a Praça Orobó, se faz necessário colocar o sintético, também o campo do Caxias,
se faz necessário, e todos os campos da cidade que são de terrão, vereador Daniel, é importante, porque, de fato, os esportistas precisam de uma estrutura melhor, a gente chegar, jogar o futebol, ter um vestiário, ter iluminação, porque saúde, esporte é saúde, né? Esporte é vida. E quem pratica esporte sabe que é muito importante você poder levar sua família para assistir, ter um local adequado, né? Para que a gente consiga realizar. Depois eu vou fazer uma visita lá no campo do Flecha para ver essa questão aí que ele citou, de cobrança. Eu acho que não concordo, porque, por exemplo, no campo de São João não tem cobrança. A gente sabe que faz necessário da manutenção, mas não existe essa questão de cobrança. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Boa tarde a todos. Bem, suspendo a sessão por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Tendo em vista não haver quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão.